Bem, chegamos então finalmente nas hipóteses de cabimento. A gente vai ver agora a linha por a linha, começando pela linha A. Nessa aula aqui, a gente tem que ter cuidado com alguns pontos que são bem específicos, que dizem um pouco mais do que simplesmente a letra fria da lei, a letra fria da Constituição. Então fique comigo até o final, porque a gente vai ver ainda algumas dicas práticas de como desenvolver, como formular um raciocínio e uma tese de contrariedade normativa, beleza? Vamos lá então. A linha A do permissivo constitucional, a linha A do artigo 102, inciso 3 da Constituição. Literalmente, ele nos diz que cabe recurso extraordinário quando a decisão recorrida contrariar dispositivo desta Constituição. Então, o que você pensa sobre isso? É só ler e já entendeu? Acabou? Só quer dizer isso? A letra do artigo 102, inciso 3, a linha A, só quer dizer exatamente isso? Ou tem mais coisa por trás? Claro, tem mais coisa por trás que a gente precisa explorar, algumas questões da jurisprudência, algumas questões que foram construções doutrinárias, algumas coisas que a gente precisa levar até para a parte prática. Começando então pela definição de Constituição para o objeto normativo do seu recurso extraordinário, que inclui também os tratados equiparados à emenda constitucional, lá do parágrafo 3º do artigo 5º da Constituição, que traz para a gente o seguinte: os tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos que forem aprovados em cada casa do Congresso Nacional, em 2 turnos por 3/5 dos votos dos respectivos membros, serão equivalentes a emendas constitucionais. Ou seja, se são equiparados a emendas constitucionais, são equiparados às normas da Constituição. Por isso, também podem ser objeto de recurso extraordinário. Então, esse é o objeto normativo da linha A do permissivo constitucional. Bloco de constitucionalidade. Constituição mais tratados e convenções internacionais que forem incorporados como emenda constitucional. Essas hipóteses da linha A, elas englobam a maior parte do recurso extraordinário. A grande maioria dos casos práticos que a gente vê são de contrariedade à Constituição. Pois bem, indo um pouco mais a fundo, a gente ainda tem que entender que apenas as normas materialmente constitucionais é que podem ser hipótese de recurso extraordinário. Por que eu digo isso? Porque existem dispositivos na Constituição que são formalmente constitucionais, mas eles não têm exatamente uma densidade normativa constitucional que autorize a interposição do recurso extraordinário. É o caso, por exemplo, de algumas normas que possuem eficácia limitada, dentro ainda daquela classificação clássica do direito constitucional do professor José Afonso da Silva, entre as normas de eficácia plena, as normas de eficácia contida, as normas de eficácia limitada. No caso dessas normas de eficácia limitada, há a necessidade de legislação complementar para a produção de efeitos. Portanto, não é sempre que a gente vai poder interpor o recurso extraordinário alegando ofensa a esses dispositivos. É o caso por excelência que a gente chama de ofensa reflexa à Constituição. Ofensa reflexa, na prática, significa que aquela decisão recorrida, se é que ela incorreu em uma violação normativa, ela violou antes a legislação para depois a Constituição. Acontece muito, por exemplo, no caso de princípios constitucionais que são densificados pela legislação, como é o caso do princípio da ampla defesa, por exemplo, que a gente sabe que está lá na Constituição, lá no artigo 5º, porém ele é densificado lá no Código de Processo Civil, que é onde está regulamentadas as condições para o exercício da ampla defesa, dentre diversos e diversos dispositivos que tratam do procedimento para o alcance do contraditório e da ampla defesa. Então, em sua grande maioria, as alegações de ofensa ao princípio da ampla defesa, na verdade, vão ofender artigos da lei
antes de ofender a Constituição. Por isso que se diz que há uma ofensa reflexa. Você vê a ofensa primeiro acontecendo na legislação para depois acontecer na Constituição. A ofensa reflexa também é chamada de ofensa pela via indireta ou pela via de ricochete. A gente vai dar agora um exemplo bastante didático para elucidar essa questão da ofensa reflexa, tá bom? Pegando aqui estes dois livros de processo e livro de direito constitucional, dois dos meus favoritos. Como que a gente vai ver a violação, a ofensa reflexa na prática? Eu vou representar a violação à norma jogando essa tampinha de garrafa aqui. Vocês vão ver o que eu quero dizer. Considerando o livro de direito constitucional, a Constituição, livro de processo civil, a legislação. Vejam, se eu jogo a tampa direto na Constituição, eu estou ferindo ela diretamente. Isso aqui é uma ofensa direta, é uma ofensa literal à Constituição, é uma ofensa aos artigos da Constituição. Agora, por outro lado, se eu jogo primeiro aqui na legislação para depois bater na Constituição, isso é uma ofensa indireta, uma ofensa reflexa. Quando eu atirei a tampa, ela primeiro pegou na lei para depois ela pegar na Constituição. Isso aqui é um exemplo apenas elucidativo para a gente entender como funciona a ofensa reflexa na prática. Então, vocês dão licença que eu vou guardar os livros aqui para continuar a aula. E nós vamos continuar a aula direto para a redação da súmula 636 do Supremo Tribunal Federal. Vem aqui comigo. Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade quando sua verificação pressupõe a rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida. É exatamente o que a gente tratou aqui até agora. É mais um exemplo de um princípio constitucional que é densificado pela legislação e acaba gerando uma ofensa à lei, não à Constituição. Então, muito cuidado com princípios constitucionais. Em geral, eles podem levar a uma ofensa reflexa ao invés de uma ofensa direta. Não é sempre. Na verdade, existem algumas situações excepcionais, até dependendo do caso, que pode gerar sim o interesse recursal no recurso extraordinário, mas em geral a gente tem isso como uma ofensa indireta. Então, cuidado com esse tipo de alegação. Mas então, o que acontece com o recurso extraordinário quando ele apresenta apenas a ofensa reflexa? A gente tem duas possibilidades. Uma na vigência do CPC anterior, outra na vigência do CPC atual. Hoje, nos tribunais, já são raros os casos de recursos pendentes lá da época do Código de Processo Civil de 73, mas ainda existe. Então é importante a gente trazer essa diferenciação aqui, porque os recursos interpostos e ainda que seguem a dinâmica do código anterior, quando existe a ofensa reflexa, esses recursos será negado. É assim que o STF sempre tratou. Uma vez verificada a ofensa reflexa, o STF simplesmente nega provimento ao recurso. Porque ele entende que a competência para julgar uma eventual ofensa à legislação é do STJ e não de si próprio. Portanto, ele nega provimento ao recurso. Às vezes até não conhece do recurso, a depender do caso. Porém, o Código de Processo Civil de 2015 veio corrigir isso. Ele entendeu que dentro do procedimento isso não era um privilégio das decisões de mérito, e sim da forma, era a forma em detrimento do mérito. E o novo Código de Processo Civil, ele foi estruturado tentando corrigir essas situações de formalidade excessiva dos tribunais. Portanto, hoje a ofensa reflexa não gera automaticamente, em regra, o não provimento do seu recurso. Hoje, o que acontece? Nós temos um sistema diferenciado e uma fungibilidade recursal entre o RESP e o RE, entre recurso especial e recurso extraordinário. Não é exatamente uma fungibilidade, mas sim uma técnica de conversão de julgamento. Na prática dá na mesma, porque interposto um recurso querendo interpor o outro, no engano entre uma peça e outra,
o recurso pode ser enviado para outra corte. Então, atualmente, quando verificado no STF um recurso extraordinário que veicula a alegação de ofensa reflexa, em regra, o STF vai enviar ao STJ para análise da legislação que efetivamente foi ofendida. Essa é a regra geral lá no artigo 1033 do Código de Processo Civil. A gente vai ver isso com mais detalhes numa aula posterior. Aqui cabe a gente só citar para entender um pouquinho mais da dinâmica da ofensa reflexa. Mas existe um ponto que a gente precisa levar em consideração, que é o caso do juizado especial. No juizado especial, súmula 203 do STJ, não existe possibilidade de recurso especial, porque isso foge ao permissivo constitucional do recurso especial, que a gente vai ver também numa próxima aula. Então, uma vez identificada a ofensa reflexa num recurso extraordinário no âmbito dos juizados especiais, esse recurso vai ser automaticamente negado, porque não existe a possibilidade de conversão dele num RESP. Agora vem aqui comigo para a gente ver dois exemplos, um na vigência do código anterior, um na vigência do código atual. O agravo no recurso extraordinário 1004065 da relatoria do ministro Luiz Fux, ainda na vigência do código anterior, diz o seguinte: para divergir da conclusão adotada pelo acórdão recorrido, seria necessária a realização de nova interpretação da legislação infraconstitucional aplicável ao caso, Lei Complementar número 64 de 1990, circunstância que torna inviável o recurso porque a afronta à Constituição, se ocorrente, seria indireta. Inaplicabilidade do artigo 1033 do CPC de 2015, tendo em vista que a parte agravante foi intimada do acórdão recorrido durante a vigência do CPC de 1973. Então veja você, recursos interpostos lá na vigência do CPC anterior fatalmente vão ser negados. Agora a gente vai para um exemplo do CPC de 2015, que diz o seguinte, vamos pular direto a primeira parte da ementa para a gente ser um pouquinho mais rápido. Matéria de índole infraconstitucional, ofensa reflexa à Constituição, ausência de repercussão geral, recurso interposto sob a égide do novo Código de Processo Civil, aplicação do artigo 1033 do CPC, remessa ao Superior Tribunal de Justiça. Esse é o recurso extraordinário 1287510 do Paraná, da relatoria do ministro Luiz Fux, de 2020. Então você veja como há uma diferença muito significativa. Hoje as coisas estão muito melhores para o advogado, que já não precisa mais se preocupar tanto em ter seu recurso negado, caso a interpretação do STF seja pela ofensa reflexa.